E aí pessoal, beleza? Rodrigo falando, tá aqui mais uma videoaula, né? Continuando a nossa videoaula de C++. Eu tô aqui com o meu banco de dados aberto, que a gente trabalhou durante lá a execução da videoaula de C++. Eu fiz algumas modificações, né? Para poder atingir aí um projeto mais amplo. Depois das alterações, este banco de dados, né, ficou dessa forma aqui. Vou dar essa tela aqui, para vocês verem. Ficou pequenininho, né, considerando. Fiz umas modificações, né, à medida que eu for falando aí, vou criando lá no projeto, eu vou explicando melhor aí como que está funcionando, né? Mas primeiramente eu digo o seguinte: esse aqui eu utilizei o MySQL Workbench e criei. A gente tem tudo aqui já definido. Então, se você está aí mexendo, eu vou arredar aqui a tela do vídeo, né? Vocês dão uma conferida aí dá um pause e vê, né, o vídeo que eu estou fazendo está em HD. No YouTube vocês conseguem colocar ele em tela grande com uma qualidade melhor. Vocês vão conseguir visualizar os campos, né, os nomes, as nomenclaturas que eu usei, os campos, os tipos, tamanho quando necessário. Então fica aí, dá um pause, copia isso aí, né, carregue. Se você estiver utilizando essa ferramenta, basta você vir aqui, ó, em Database e Synchronize Model, ele vai já pegar isso aqui que está pronto e joga lá no banco de dados. Você está com um negócio beleza para poder estar rodando. O que vocês não estão vendo aqui que eu fiz foi o que? Em créditos aqui eu adicionei um trigger, né? Eu vou explicar ele depois também, mas isso aqui pode ser feito em código. Eu só fiz uma adesão ali, mas não é que é necessário. Como eu disse, à medida que a gente vai desenvolvendo, eu vou estar explicando o banco de dados também, ok? Eu criei um banco de dados, eu vou só passar aqui pelas tabelas, né? Eu tenho uma pessoa, tenho o comum, as informações comuns, como nome, sexo, data de nascimento e CPF. Eu tenho o funcionário e o cliente, que herdam as informações de pessoa. O funcionário tem cargo e o cargo tem um perfil. Esse perfil eu vou explicar ele depois, que ele vai ser uma coisa mais trabalhada e vai ser na hora de fazer as telas, né, que a gente vai estar utilizando ele. Eu tenho aqui embaixo, né, esse canto aqui, do ladinho aqui, que é dependente. Os dependentes são, né, se o dependente tiver aqui, o cara pode alugar no nome do cliente. Um histórico aqui do crédito, observação do cliente, uma tabela de locação, situação dessa locação, uma tabela de promoção, tabela de filme, classificação, gênero. E como eu disse, à medida que a gente for chegando, montando esses pontos, eu vou estar aí mexendo com vocês. Eu estou aqui com o meu Qt aberto, né? Eu vou iniciar um novo projeto. Ele vai ser esse Qt Kill Application, ok? Cliquei nele, vou colocar o nome que vai ser locadora CPP. CPP, para quem não sabe, significa C++, né? C++. Criei aqui dentro da minha pasta, dou um next, outro next e finish. Tá aqui o meu projeto do Qt de C++. Lembrando, eu não estou programando Qt, eu estou programando C++, né? É igual você falar assim: olha, eu estou usando a linguagem de programação Delphi. Pelo amor de Deus, meu amor. Delphi não é linguagem de programação. Delphi é um IDE que utiliza Pascal como linguagem de programação. E a mesma coisa aqui é o Qt. Ele é um IDE que utiliza o C++ para poder fazer as aplicações, ok? Então, aquele que estiver interessado em fazer um comentário
como eu já ouvi, né, em outros lugares, que eu vou utilizar eu prefiro utilizar Delphi porque é uma linguagem de programação mais fácil. Né? Então aí já começa que você está errado aí, porque Delphi não é linguagem de programação. Mas tudo bem, né? Tirando aí coisas à parte. Antes de qualquer comentário, lembre-se, isso aqui é uma videoaula de C++. Né? Coisas além disso eu explico, mas o meu foco é o C++. Iniciando, eu vou criar, né, classes, né? Isso aqui vai ser C++ orientado a objeto, como início. Não vou entrar muito em detalhes além disso, mas é C++ orientado a objeto. Então, para iniciar, eu vou mostrar aqui o que eu criei. Ele já tem uma tela principal para mim. Vou mostrar para vocês aqui que eu tenho aqui até um editor de imagens se eu precisar. Vou colocar um label nele. Label. Eu clico aqui, arrasto para a tela, coloco o tamanho que eu quiser. Aqui eu vou editar o texto. Vai ser vídeo aula C++. Vou aumentar essa fonte aqui, no canto aqui da tela aqui. Eu tenho fonte que está aqui. Eu vou colocar que essa fonte é do tamanho 20. Tá lá. Vou mudar o nome aqui dessa. Quando eu executar aqui vai aparecer um nome, né? Na barra de tarefas, que nem aparece aqui, ó. Qt Creator. Eu vou mudar ali e vai aparecer para mim tela principal. Só que eu tenho que achar onde que está isso. Vou colocar essa janela aqui no meio. Aqui, ó. Window Title. Tela principal. Na hora que eu executar, vai rodar ali, vai construir e vai gerar para mim aqui, ó. Vídeo aula, C++, tela principal, os botãozinhos para aumentar, atualizar e fechar. Ok? O funcionamento é igual, se for Windows, se for Linux, se for tudo, né? Isso aí não altera. As classes. Vou fechar esse aqui. Eu vou fechar isso aqui também, que não é necessário. Esse aqui é o meu main, como executa. Eu gosto de fazer os negócios ficar do meu jeito. Eu vou criar agora as classes, né? Então, vou dar um Ctrl N. Vou escolher aqui, ó, C++, C++ classes. Gente, eu vou fechar esse vídeo aqui que já tá me perturbando. Tá no meio do caminho de tudo. Né? Então, fechar ele não tem necessidade. Então aqui, ó, C++ class. Don't choose e vou colocar o nome. O que é o meu nome dele? Eu preciso fazer um C++ que é pessoa, né? Que é esse aqui, ó. Não é isso não. É esse daqui. Pessoa. Eu preciso de pessoa, vou precisar de telefone, de funcionário, de cliente, de dependente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, primeiro eu vou criar o telefone então. Telefone. Ou melhor, nem vou precisar de telefone, eu vou fazer o seguinte: pessoa, criei, tá aqui. Esse é o meu CPP. E eu tenho o headers e o pessoa H. Nesse pessoa H, ele fica os métodos que são utilizados, os atributos e tudo. Né? Primeiro, na classe pessoa, eu vou include string, que eu vou utilizar para poder fazer nome, né? String. Vou adicionar uma linha aqui.
eu vou adicionar um tipo private, porque meus atributos só podem ser acessados através de métodos, só a classe tem a permissão de fazer alteração, né? Por que é isso? Bom, em orientação a objeto, a ideia é você pegar um item, um objeto, né? Esse item é um objeto, e dividir ele em objetos menores, né? Como um exemplo é o carro. Eu tenho um carro, que é um objeto. Mas para compor o objeto carro, eu preciso de ter rodas, né? São 4 rodas. O step, aí se a gente for considerar, aí eu tenho 5 rodas, eu tenho um motor, eu tenho banco, eu tenho volante, eu tenho transmissão, eu tenho câmbio, eu tenho a ignição, eu tenho chave, eu tenho mostrador de velocidade, mostração de RPM, mostrador de gasolina. Então, isso são pequenos componentes que na hora que você junta tudo, ele transforma em carro. No nosso caso aqui, a gente não está montando um carro, né? Então, não é. Eu estou dando um exemplo que talvez para vocês parece ser meio vago. Mas eu vou aqui no meu banco de dados, eu tenho um objeto cliente que, para ser cliente, ele tem que ter pessoa. E pessoa tem um objeto telefone, né? E cliente tem dependente, cliente tem crédito, tem um histórico de crédito, cliente tem um histórico de observação, cliente tem um histórico de locação, locação tem cliente, senão não existe, e por aí vai. A ideia é essa, você tem, né, se você for pegar para poder ler o conceito de orientação a objeto, é colocado da seguinte forma: a orientação a objeto, o paradigma dele é o que? Você tem um problema grande, onde você divide ele em menores partes para solucionar ele. Em vez de você solucionar um problema gigante de uma vez só, você seleciona pequenos problemas, né? E quando você termina esses pequenos problemas, quando os pequenos problemas estiverem resolvidos, o problema grande está resolvido também, né? Então essa é a ideia da orientação a objeto. Eu vou pegar uma coisa, vou dividir ele em menores partes para poder fazer aquilo funcionar. Se todos os pequenos funcionarem, na hora que eu junto tudo, né, teoricamente o grande está funcionando também. Por quê? Porque eu tenho uma série de coisas pequenas funcionando que equivale ao grande, né? Se eu fosse pegar uma coisa só para fazer o problema todo, né, ele teria que fazer aquele monte de série de pequenas coisas funcionar até, né, enquanto eu não conseguisse todos aqueles ali, ele não ia funcionar, né? Só que aí na nossa ideia aqui é o que? Eu já divido em pequenas partes. Eu faço tipo assim, parte 1, né? Para funcionar o meu carro, ele tem que ter gasolina. Para ter gasolina tem que ter um motor, tem que ter um tanque, né? Aí eu vou criando até chegar lá na parte. Aí chegou, tem um tanque. Aí a gasolina vai ser transmitida para o motor. Tem um motor, aí eu vou lá que resolvo o problema do motor. Aí tem o problema da ignição, como que vai fazer o motor funcionar. Tem o problema de transmissão de marcha para fazer o carro andar. Então, né, vou resolvendo uma série de coisas para fazer um todo, né? Uma imagem geral. Essa é a ideia que a gente vai fazer aqui. Eu estou um pouco estressado com esse vídeo aqui, gente, é porque essa é a terceira vez que eu estou gravando ele. O meu computador está dando problema, né? Já parou aqui algumas vezes, eu tive que recomeçar tudo de novo. Então aí vocês não reparem muito, ou se eu estiver correndo, ou se eu falar alguma coisa a mais, ok? Mas vamos lá, né? O private é os meus atributos, onde eu vou declarar os meus atributos, né? O que é o atributo? É o que compõe o objeto, são os itens. Por exemplo, a pessoa, o que compõe uma pessoa é o nome, o CPF, o sexo, né? Toda pessoa tem um sexo,
Hoje em dia, antigamente se dizia que a pessoa tinha 2 sexos, hoje em dia tem um terceiro, que é indefinido, mas tudo bem. Mas aí a gente vai criar aqui os atributos. Por que eu coloco ele como private? Porque como private é somente o que eu criar dentro da classe que pode manipular estes atributos, né? E de fora da classe, para mim eu poder acessar, eu tenho que utilizar métodos que eu vou declarar também. E dentro do método tem uma sequência de informação que vai liberar a informação do jeito que eu quero que ela seja vista por outras pessoas, né? Iniciando aqui, eu vou ter um int código. Por que eu estou colocando código? Bom, primeiro, apesar de eu estar trabalhando com orientação a objeto, o meu banco de dados não é orientado a objeto. Eu estou transformando ele em um relacional objeto. O meu banco de dados trabalha com tabelas, né? Você pode ver de uma certa forma que aquilo ali pode ser um objeto. Cada linha tem uma série de informação que é um objeto, mas não encaixa na teoria ainda. Então eu tenho que transformar aquilo tudo em informação do tipo objeto para que eu possa estar trabalhando. Quando eu faço isso, eu tenho que colocar o código da linha, né? É o número da linha onde está essa informação, porque caso eu tenha necessidade de fazer alguma alteração, eu tenho que ter um registro dela. Então eu já crio um campo chamado código que vai armazenar o código que pertence lá na tabela do banco de dados. Somente isso, né? Não é que é a coisa de outro mundo. Eu tenho aqui o campo string, que é o nome. Depois, vamos conferir o outro lado. Eu tenho o char, um campo char, que é o sexo. Eu tenho um campo, eu vou declarar ele como string, que é data de nascimento. Bom, em questão do termos de bom uso, existe lá uma conferência, né? Eu já falei isso anteriormente, onde eles declaram melhores formas de escrever aí a programação. E uma delas é variáveis, atributos, sempre se inicia com letra minúscula, caso seja um nome muito grande, que tenha composições, né? Que nem é o caso de data de nascimento, eu utilizo a segunda, quando termina a primeira palavra, que faz a conjunção com a outra, a primeira letra da segunda palavra tem que ser em maiúsculo, né? Eu não vou colocar data de, eu vou colocar data, nascimento, eu já compreendo do que se trata. É por isso que ali tem data em minúsculo e o nascimento com N maiúsculo. E CPF, que também vai ser um campo string. CPF. Criei aqui os meus atributos. Agora eu tenho que criar os métodos que vão trabalhar com ele. Eu vou criar aqui primeiro um campo que vai ter um retorno de inteiro, né? Quando tem um retorno, eu tenho que declarar o tipo de retorno como a primeira coisa que eu faço. Eu declaro só o tipo, né? No meu caso é inteiro, então eu coloco ali int e o nome do método, que é get código. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Eu vou criar um tipo void. Não tem void, significa que não tem nenhum tipo de retorno, ele só vai executar, que é set código. E vou passar para ele um tipo, um inteiro, né? Que é o parâmetro do código. O que são essas nomenclaturas que eu estou colocando? Get código e set código.
Bom, isso como eu disse, é termos de bom uso, para poder ser fácil, de ter fácil compreensão. Né? Na hora que eu estiver utilizando a classe, toda vez que eu ver get, significa que eu estou obtendo uma informação do campo código. Se eu estou utilizando o set, significa o quê? Que eu estou definindo a informação que vai estar dentro do campo código ou do atributo código, né? Vou fazer a mesma coisa com o nome, do tipo string, o retorno, get nome, void set nome, std, string, depois é sexo, char, get sexo, void set sexo, char sexo, data de nascimento, std, std, string, get CPF e void set CPF, e aqui std, string, CPF. Aqui está faltando também o meu std, string, data. Tá aqui. Bom, tá faltando uma coisa neste item, que é o que? Toda hora eu vou pro lado errado. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui tá faltando uma coisa que é o meu telefone, né? Eu falei aqui que eu posso ter muitos telefones, muitos números. No banco de dados eu preciso de uma tabela. Na minha classe eu não preciso de uma tabela e nem criar uma classe nova para isso. Né? Não tem código, não tem nada. Então eu vou fazer só o seguinte, eu vou criar aqui o std, telefones, abre e fecha o colchete sem número nenhum, porque eu não tenho tamanho definido, ok? Ou eu posso criar também aí uma fila, né? Se eu criar uma fila, fica fácil de manipular também, não tem tanta necessidade assim, né? Eu vou criar aqui embaixo métodos. Primeiro eu quero um void add telefone, string telefone, eu vou ter um get não, vou criar uma fila nesse negócio, fica melhor a gente trabalhar. Include std, kill telefone
essa fila vai ter string. O tipo de telefone é um tipo string. Então vou vir aqui, adicionar o telefone. Eu vou fazer um std, retorna kill, get telefones, um void set telefones, que vai receber, vou criar para ele um tipo de fila que é telefones. Feito isso, eu salvo, eu venho no pessoas, né? Aqui embaixo, pessoa, 2 pontos, get código, vai retornar o código, né? Tem que colocar ali o return. Vou criar a instrução do método setCódigo, esse aqui. Primeiro, aqui dentro eu vou criar um caso, uma comparação. O que é a minha comparação? Primeiro, né, fator número 1, não é o esse aqui não vai ser o código que vai vir do banco de dados. Então, no banco de dados, as tabelas nunca são adicionadas com código 0 ou menor, ok? Então, eu vou fazer um caso de uso. Se código for maior que 0, então o meu atributo código vai receber a variável, o valor da variável código. Se não, eu vou fazer que ele seja igual a 0. Por que eu estou colocando igual a 0? Porque depois, na hora de eu manipular a informação para mandar para o banco de dados, eu vou fazer o seguinte: eu faço uma comparação. Se o código é maior que 0, eu faço uma atualização. Se ele for igual a 0, eu vou salvar, né? Vou inserir uma informação nova. Só isso. Pessoa, 2 pontos, get nome, retorna nome, pessoa, 2 pontos, set nome é igual nome igual nome. Pessoa, get, acho que é sexo, pessoa, get sexo, pessoa, sexo igual. Aqui em sexo é outro que eu preciso de uma comparação, ok? Na minha comparação eu vou fazer o seguinte: se, né, como é do tipo char, eu posso fazer uma comparação simples, né, que é o que? Sexo equivale com
com aspas simples, F, ou sexo equivale a F maiúsculo, ou sexo equivale a M, ou sexo equivale a M maiúsculo. Significa que a minha variável sexo vai receber sexo, né? O conteúdo de sexo, porque ele atinge o parâmetro que eu necessito. Caso contrário, será definido que sexo é igual a F. Ou seja, o padrão vai ser feminino. O padrão que eu estabeleci aqui dentro. Vamos ver. Próximo. Pessoa, sexo, data de nascimento. Data de nascimento. Pessoa, ponto, get, data de nascimento. Vai ser um retorno. Data de nascimento. Pessoa, 7, data de nascimento. Aí aqui eu posso fazer outras coisas com ele também. Primeiro, aqui, fazer um caso de comparação. Se for verdade, ele vai dar aquilo para mim. Minha comparação vai ser o que? Se data ponto size, que é o tamanho, for igual a, eu vou precisar de 4, 8, ou do tamanho 10, né? Porque vai ser, por que tamanho 10? Fica assim, ó, formato, vou colocar aqui. Formato a data vai ser dia, mês e ano, okay? Ou seja, 2 aqui, 3, 5, 8, 12. Ué? Nossa, 2, 3, 5, 6 mais 4, 10, né? Tamanho 10. Depois de dar até o CPF, pessoa, get CPF, tem um retorno, CPF. E aqui eu vou criar um outro método, né, que vai se chamar pessoa, is CPF, que tem std, string, CPF. E vou colocar aqui este método, pessoa, tem que adicionar, né? Porque eu não fiz ele aqui. Depois, ele retorna um tipo boolean, is CPF, std, string, CPF. O que esse negócio faz? Ele vai verificar para mim se o CPF é válido, né? Existe um código, né? Uma conta que a gente faz que determina se aquele número ali é válido, né?
É só para isso. Eu vou colocar, por enquanto eu não vou escrever aqui porque eu não me lembro como que era o código. Eu tenho ele em Java, eu tenho que fazer uma conversão dele para C++, para poder estar fazendo essa verificação. Pessoa 2.set CPF. Em set CPF eu vou fazer o seguinte: se, comparo aqui, ó, se este método ICPF for verdade, então ele vai definir que o atributo CPF vai receber esse valor que está aqui como CPF, ok? Aqui eu não coloquei nada a mais, como eu fiz aqui no data, é o seguinte: o comparador ele só reconhece verdadeiro ou falso. Aí ele vai pegar aqui e vai fazer o seguinte: vai transformar o tamanho, vai pegar o tamanho da variável, quantas letras tem dentro de data, quantos caracteres, e vai falar o seguinte: ó, aqui tem 10 e este tamanho é igual a esse valor aqui, esse inteiro aqui, que é 10 também? Sim, então é verdade. Então ele ocorre. Se tiver um valor diferente, ele vai lá dar negativo, dá uma negação, e isso aqui não ocorre. No caso aqui, ele já está recebendo se é verdadeiro ou falso. Então assim, ó, fiz aqui, vem cá, faz o método que está dentro desse ICPF. Retornou verdade? Então isso significa que isso aqui tem que executar. Se retornou falso, isso aqui não precisa executar. É uma lógica bem simples, não precisa ficar preocupado com isso. Get já aqui tem um outro negócio de pessoa, ADD, telefone, que vai ser this ponto, tá, mostra, esse telefone, ponto, push, telefone. Aqui embaixo eu tenho um outro que eu vou adicionar uma fila completa, Não é um item, é simplesmente a fila toda. Isso. Isso é igual. E eu tenho aqui minha classe pessoa montada, ok? Vou fechar. Não era isso que eu queria fechar. Agora eu não me lembro como que eu faço, vou voltar com ele. Legal. Não é isso, não é isso, não é isso. Edit. Advanced. Não. Não. Também não. Split não, side, open window. Nossa, que bunda.
lasquei nessa. Bom, vamos lá. Vou criar agora a minha tabela de deu um branco, gente. Que isso? Criar aqui o carro para a gente montar o funcionário depois, tá? Então, vamos lá. Ou melhor, não, vou fazer direto aqui o cliente, né? Vou montar o cliente, vou parar o vídeo, né? Tá dando aqui 40 minutos já, eu quero manter dentro de 1 hora. E na próxima videoaula eu vou fazer essas classes aqui que englobam em cliente, ok? Porque o cliente, eu vou fazer o cliente primeiro, porque o cliente tem a parte de herança. Eu acho interessante aí eu estar explicando essa herança, caso vocês queiram fazer e tentar ir fazendo em casa sozinhos, vocês têm uma ideia de como que ele funciona. Não é obrigatório, vocês podem me acompanhar fazer a videoaula, ou vocês podem tentar fazer. Costuma ganhar um pouco mais de conhecimento, mas no momento eu não sei se seja tão interessante para vocês. Criando aqui cliente. Aqui. Ficou muito chato sem minha janelinha aqui para saber o que está aberto ou não. Me deu uma tristeza. Eu não sei fazer aquela janela voltar. Aqui é para fechar o negócio, abrir. Aqui, como eu disse, eu sou meio enjoado para fazer esse negócio. Bom, primeiro, cliente. Cliente herda os campos de pessoa, então eu tenho que incluir aqui pessoa, ok? Isso aqui é extremamente importante fazer. Se eu utilizo alguma coisa que é uma biblioteca, eu tenho que adicioná-la, né? Então tá aí, por isso eu coloquei ali a inclusão de pessoa. Vou chamar aqui, isso aqui eu estou agora declarando a herança da classe, ou seja, em Java, nós fazemos, em Java, PHP, C Sharp, no Pascal, Python, em quase todas as outras linguagens que eu me lembro agora, para você fazer uma herança, você faz isso aqui, ó, extends e o nome da classe, que no meu caso que seria pessoa. Só que isso aqui no C++ não funciona, não é assim que funciona a herança, né? Então, eu falei em C Sharp, gente, eu encontro com muita gente que fala que sabe programar em C Sharp. Aí eles falam assim, nossa, C++ é muito difícil, ou então C++ é muito fácil. Apesar de ser semelhante, não é a mesma coisa, né? Então, aí, se você tem uma experiência, vai te ajudar muito, né? Mas não pensa que é a mesma coisa, porque vai ter algum problema mais pra frente, ok? A mesma coisa com outras linguagens. Você saber outras linguagens te ajuda a programar em C, mas não é falar que você vai saber fazer tudo. Bom, voltando aqui, fazer a herança, eu coloco 2 pontos e escrevo public, né? Vai ter um acesso geral a essa classe aqui, pessoa. Então, tá ali. Eu vou fazer novamente aquele esquema que eu fiz em pessoa, que é o private, 2 pontos, e para mim declarar
aqui as minhas variáveis do tipo private, né, que serão os atributos. Em pessoa eu tenho data de inscrição, valor de crédito e se o cliente está bloqueado. Então aqui eu vou vir aqui no private, que são os atributos, né? Eu vou, ou melhor, deixa eu fazer aqui, ó. Vou colocar aqui no comentário. Nesse comentário eu vou falar que esses aqui são os atributos. E aqui embaixo, métodos. Para ser, quando vocês verem o que eu estou fazendo, estar fácil de compreender. Atributos. Esse aqui é o construtor. Eu posso criar ali algumas coisas para executar automaticamente quando eu chamar a minha classe. No momento eu não estou fazendo isso. E quando precisar eu explico a respeito disso também. Mas como eu disse, não é necessário. Então deixa ele ali paradinho, tranquilo. Vamos colocar o atributo que é, primeiro, string, né? No Java, nas outras linguagens de programação existe um tipo de data, né? É uma variável que ela só reconhece data. Infelizmente, no C++ ele não tem essa variável. Eu armazeno tudo em string, até porque quando eu mandar para o banco de dados tem que ser no formato de string também, né? Então já é meio caminho andado. Data. Eu tenho também do tipo double, eu tenho valor crédito, eu tenho também do tipo boolean, que é bloqueado. Aqui embaixo eu irei utilizar um queue, né, uma fila, que vai ser do tipo string e vai se chamar dependentes. Por que eu coloquei um tipo string, né? Vocês podem ver aqui, ó, na minha tabela, que o único campo válido é nome. Eu vou criar uma classe só para colocar nome dentro, não faz sentido. Eu posso criar uma fila e trabalhar isso no banco de dados, no armazenamento do banco de dados. Isso aí é uma coisa, né, melhor de se trabalhar. Eu tenho aqui o crédito e a observação, que nesse caso eu já vou utilizar classe. Uma classe que chama observação e uma classe que chama crédito. Ups, eu sempre vou para o lado errado. STD. Vamos lá então. Eu tenho uma classe que vai ser uma fila e o tipo observação. No momento ela vai ficar marcada como um erro porque não existe o campo observação, a classe observação não foi criada, e vai receber observações. Eu tenho uma outra fila do tipo crédito, que é o histórico de crédito. Histórico crédito.
classes, não vou definir nada para essas classes, só vou criar elas, que é observação, e crédito, não preciso de nada disto, vou deixar fechadas. E vou criar os métodos, ok? Então vamos lá, método. Eu vou ter o meu construtor, logo em seguida eu tenho o meu std string data descrição get, né? Get data descrição. Bom, neste caso aqui vale a pena eu comentar que nós não temos código nessa classe, porque o código é o código de pessoa, ok? Então o código que é utilizado lá eu tenho acesso aqui também. Então por este motivo eu não coloquei código dentro de cliente. Não faz sentido eu utilizar o código lá aqui. Beleza, vou utilizar agora o void set data descrição. Vocês podem ver que a partir desse momento, quando eu começar a escrever aqui, como opção vai aparecer para mim o que foi feito dentro de pessoa, né? Este que está me incomodando também, não é para não falar tanto. Depois eu tenho o double, que é get valor crédito. Eu tenho o meu void, que é set valor crédito, que eu mando ele double valor. Eu tenho em tipo booleano não se usa get, se usa is. O is bloqueado, ele vai me retornar verdadeiro ou falso, né? Ou seja, é bloqueado? Sim ou não. Tem o void, que vai ser o set bloqueado. Depois eu tenho um retorno, que é um std kill retorno do get dependentes, void add dependente std pontos string dependente. E void set dependentes, que vai ser um std ponto kill dependentes.
qual a diferença de um para o outro? Nesse ADD eu adiciono um nome na lista de dependentes. Neste último aqui, nesse set, eu adiciono uma lista inteira, né? Eu substituo a lista que está lá por outra. Ou se existe, caso exista, caso não exista, eu já pego uma lista e falo assim, olha, isso aqui que é a sua lista, toma. Ok? A mesma coisa vai ser com observação. Vou fazer aqui um void add observação, onde ele vai receber uma classe observação, chama observação, vamos adicionar aqui include a nossa classe observação. Vamos incluir também nossa classe crédito. Pô, é uma classe, né? Tem que estar ali. Observação. Não. Opa, foi mal. STD. Kill. Posso fazer aqui sim. String, string. Eu posso deixar só como kill que ele já reconhece. Eu vou fazer tudo bonitinho, que não abre margem para erro algum. Observação, que é o get. Observações. E aqui um void set observar. E está travando novamente. Onde eu tenho um std, kill, observações, depois eu tenho um crédito, vou copiar esse troço aqui, eu estou começando a ficar cansado já de digitar. Vou trocar observação por crédito. Observação aqui. Adicionar crédito. 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 E crédito. Salvei. Vou aqui para o meu negócio. E aqui eu começo a fazer o meu. Aplicar os meus métodos. Primeiro é o get data inscrição. Return. This ponto data inscrição, cliente 2.7 data inscrição, isso aí, retorno this data inscrição é igual data inscrição. Em algumas ferramentas tem aqui a opção já de gerar esse negócio para mim, né? Podia ter aqui e ia ser uma maravilha. Não. Motor, macros.
valor. Return. Dois pontos, 7, valor crédito, valor igual valor client, 2 pontos, get, não me lembro, bloqueado, desbloqueado, return, 3 pontos, client, 2 pontos, 7, bloqueado, igual, ok. Client, 2 pontos, add pendente, igual a 3 pontos dependentes, ponto push, dependente. Então, push é o comando utilizado para inserir informação dentro da minha fila, né? E o pop é o de retirar, como já disse anteriormente nas videoaulas. Essa parte de montar os métodos aqui é um pouquinho chata, né, como vocês podem ver. Aqui é muito repetitivo. Se realmente tivesse aqui a ferramenta pronta para poder fazer isso, seria muito bom. Pelo menos o get e o setter seria, né, uma coisa beleza. Mas infelizmente eu ainda não estou sabendo onde que fica isso. Então tem que fazer na mão. Eu vou procurar saber depois se eu tenho aqui já alguma coisa, se tiver como que eu acesso ela, porque desse jeito aqui não rola não. Perco muito tempo. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu estou concentrado digitando, conversar direito, eu converso. Depois observação. Observação e depois a crédito. Observação. 3 ponto observações. Ponto push. Observação. Client, 2 pontos, get, observação, return, 2 pontos, observação. Agora, client, 2 pontos, 7 observações, 10 pontos, observações, igual. E agora aqui é o crédito, né? Client, 2 pontos, add crédito, histórico de crédito, push, crédito. Créditos, esse ponto
e o de cliente está pronto, né? 1 hora e 7 minutos. Bom, eu vou parar com essa videoaula aqui, né? Nós fizemos pessoa, aqui, fiz errado, mas tudo bem, eu estou só me lascando. Nós fizemos pessoa, onde nós adicionamos aqui uma fila com os telefones dessa pessoa, né, que equivale a essa tabela aqui. Fizemos o cliente, que herda os campos de pessoa, né, tá aqui em cima declarado, exatamente como está aqui, né, o cliente tem os campos comuns de pessoa. Ele tem data de inscrição, ele tem o valor de crédito, ele tem ele tem o dado se ele é bloqueado ou não, assim como ele tem um histórico de observações, um histórico de crédito e uma lista com dependentes, caso necessário, que está aqui também. Os métodos que trabalham isso aqui embaixo. E na próxima videoaula nós vamos completar aqui a tabela de observação, a tabela de crédito, né? Caso tenha necessidade, não é necessário a gente fazer tudo agora, até porque também já estou um pouco enjoado com esse negócio. E vamos ver lá, né? A gente termina essas duas tabelas aqui e passa aqui para o perfil. O perfil ainda não está preenchido, vou explicar por quê na próxima videoaula, e a gente vai começar a montar ele aqui também, ok? E até chegar na parte de funcionários. Se o tempo der, a gente continua fazendo mais coisas, né? Por enquanto eu vou ficando só aqui. Caso tenha dúvida, me mande uma mensagem, mande um e-mail, mande um alô ou chuta o balde, né? Isso aí vai de cada um. Tem gente que na primeira dificuldade ele desiste. Caso você queira realmente aprender, me manda uma mensagem aí que, se eu puder te ajudar, estarei mais do que feliz em fazer. Então, por hoje é só e até a próxima.